Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 2, o versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está na região de Cafarnaum, quando surge a questão do jejum. Os textos se encontram em Marcos 2, 18 a 22, Mateus 9, 14 a 17 e Lucas 5, 33 a 39. Para responder a esta questão, Jesus faz menção de 3 parábolas: a dos filhos das bodas, e as das roupas e vinhos. Parábolas são narrativas alegóricas que buscam transmitir uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. As narrativas são curtas, a linguagem figurada e, via de regra, apresentam uma única mensagem, geralmente de cunho moral. Assim, todo o arranjo da narrativa visa canalizar o entendimento para esta mensagem. Devemos nos lembrar que a pergunta acerca do jejum surge logo depois do banquete oferecido por Levi a Jesus. Os fariseus e escribas questionaram a presença de Jesus com publicanos e pecadores. Havia, por parte dos grupos religiosos, forte questionamento acerca dos pecadores por sua vida social ativa, comer e beber, sem manifestar preocupações religiosas. Os discípulos de João se juntaram aos fariseus para questionar a Jesus. O fato do texto descrever que eles estavam jejuando evidencia que esta prática era realizada também com o objetivo de mostrar a outros sua espiritualidade. Ouça, está em Mateus capítulo 6, o versículo 18. Veja como Jesus descreve no Sermão do Monte este comportamento. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui, uma lição importante. Geralmente, quando nos deparamos com uma disciplina espiritual como o jejum, ou com um ato de culto como a música, que foge aos padrões salutares, seja por seu excesso, desvio de finalidade ou erros de conteúdo, temos a tendência de combater essa prática por sua erradicação ou outra atitude radical. Nestas passagens, vemos o Senhor corrigindo o entendimento, visando mostrar a verdadeira natureza do jejum. O primeiro aspecto que o Senhor procura demonstrar é que o jejum é uma disciplina espiritual que só tem sentido quando direcionado a Deus. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, mas eram incapazes de discernir em Jesus o Filho de Deus e se fazerem discípulos de Jesus. O Senhor fala de si, ao citar na primeira parábola a figura do noivo, figura esta carregada de significados. Se há noivo, tem uma noiva e uma núpcia prevista. O Senhor fala do dia em que o noivo será tirado. Então seus discípulos jejuarão. Está em Mateus capítulo 9, versículo 15, demonstrando que o jejum faz parte das disciplinas espirituais que a igreja deve exercitar. Em seguida, o Senhor declara que o jejum objetiva duas coisas fundamentais:
restabelecer ou reafirmar a fé em Deus e transformar o interior do indivíduo. Ele faz isso mencionando duas parábolas, a da veste nova e a do vinho novo. Está em Lucas capítulo 5, verso 36 e 37. As vestes novas são uma figura da justificação em Cristo Jesus, em contraste com as vestes velhas, que seriam, então, a justificativa própria, a justiça própria do indivíduo. Algo que se coloca, as vestes novas é algo que se coloca sobre o pecador, pois sendo um homem pecador, na fé em Cristo ele é declarado justo por imputação. O vinho novo faz referência à obra do Espírito dentro do indivíduo regenerado, isto é, fazendo-o nascer de novo. É por isso que Jesus cita o vinho, isto é, o Espírito Santo, precisando de um odre novo, para que ambos se conservem. Está em Lucas capítulo 5, o versículo 38. Ao final, Jesus faz uma advertência àqueles que o questionam. Ninguém que, experimentando o velho, quer logo o novo. Está em Lucas capítulo 5, verso 39. Ou seja, a prática do verdadeiro jejum exige arrependimento e mudança de mentalidade. Contudo, as pessoas têm a tendência de permanecer na sua zona de conforto, de permanecer naquilo que pensa e não mudar a sua forma de ver o mundo a partir da palavra de Deus. Portanto, o jejum traz o conceito do noivo, nós temos que jejuar em função do noivo, traz o conceito das vestes novas, nós temos que ser justificados em Cristo Jesus, e traz o conceito do vinho novo, nós temos que andar no Espírito Santo e viver com base no Espírito Santo. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.